Eu vou te mostrar nesse vídeo 5 formas para você aumentar o seu faturamento e junto também vou complementar um método que nós utilizamos de ajudoria que pode aí alavancar o seu negócio e a empatia e o relacionamento com o seu cliente. Vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar através do mapa mental para facilitar ainda mais o seu entendimento. Inicialmente nós vamos falar sobre o Omnichannel, possivelmente você já ouviu falar. Basicamente, resumindo, é você colocar o seu produto ou serviço em todas as frentes possíveis, a maior quantidade de frentes possíveis. Isso pode ser numa loja física, ou num social commerce, ou então no e-commerce, ou no quiosque, cara, em qualquer canal. Pode ser um PDV. Enfim, importante é você entender que o Omnichannel hoje, principalmente aí com marketing digital, nós conseguimos colocar o nosso produto ou serviço através dessas estratégias em qualquer lugar. Nós conseguimos divulgar de uma forma mais expansiva. Então, de repente você não conhecia esse termo, mas é importante que você dê uma estudada, leia aí, digita aí no Google. Mas, resumidamente, é isso aí. É uma estratégia de conteúdo multicanal que as organizações usam para melhorar a sua experiência do usuário e promover melhores relacionamentos com o seu público através de pontos de contatos, indiferente de qual seja esse pontos de contatos. Então é importante você dar uma estudada sobre o Omnichannel, de repente você já aplica aí no seu negócio. Isso é uma forma que você pode aí aumentar o seu faturamento através dessas estratégias. Infoprodutos, certamente você já ouviu falar e muito. E nós temos milhares de benefícios aí para infoprodutos. Possivelmente você já ouviu falar e já sabe um deles. Eu vou citar alguns aqui, só para reforçar aquilo que você já tem como informação. É um negócio escalável, né? Ele pode ser uma nova fonte de renda, de repente você já tem um serviço ou um produto, você pode, um exemplo, né? Você pode produzir um treinamento daquele conhecimento que você tem. Imagine que você trabalha aí com um cabeleireiro e você vai ensinar as pessoas a cortar o cabelo de alguma forma, ou você é músico, vai ensinar a pessoa a tocar uma música. Enfim, qualquer negócio, né, que seja ou um serviço, até mesmo alguns produtos, eles podem ser sim, se transformar em infoprodutos. De repente você faz um crochê aí e você consegue de alguma forma transformar isso num treinamento. Isso vai naturalmente ajudar aí a aumentar o faturamento do seu negócio ou do seu futuro negócio. É importante também você entender que os infoprodutos, além de todas essas qualificações que estão citadas aqui, como assegurar mais tempo livre, é mais barato, cara, e quando nós falamos de mais barato, é mais ou menos assim. Imagine que você produza um e-book e você venda esse e-book. Então, se você vender para uma, duas ou três ou quatro pessoas, não importa. O preço, o custo só vai ser mesmo da confecção desse produto. Então, você não vai ter um custo maior com o produto em si. A logística é facilitada, é lógico, você pode fazer o download através da internet. Isso pode ser um e-book, pode ser enfim, pode ser um vídeo, pode ser um treinamento, pode ser qualquer coisa que, de certa forma, se entende que é algo digital, que você vai conseguir entregar através, por exemplo, de um download. Você tem vendedores sem pagar salários a eles, você pode trabalhar com os afiliados te ajudando e essa venda ela pode acontecer 24 horas por dia. Eu vou falar bem rapidamente sobre esse assunto porque eu quero focar em um outro que é mais importante. Possivelmente você já ouviu falar sobre esse assunto. De repente você não sabe o que é exatamente o conceito sobre ser um produto escalável e isso certamente é o que vai fazer uma grande diferença aí para você. Eu vou ler aqui para você, o aumento nos custos de produção não acontece. É exatamente o que eu te falei do e-book. Você produz um e-book, você produz um vídeo e se você vender mais, esses produtos eles não vão aumentar o custo. Você não vai ter que colocar mais pessoas operando para fazer esse negócio. No caso, por exemplo, de um restaurante, se você vende uma comida e você aumenta drasticamente esses produtos, a venda, naturalmente as pessoas vão ter que trabalhar com você ali para ter uma maior operação, vai ter que aumentar o espaço físico como um todo. Isso, de certa forma, não é escalável. Aí, só resumindo aqui, por isso, esse tipo de empreendimento tem um alto potencial de crescimento e pode ser internacionalizado. Você pode vender o seu e-book, o seu livro, digital ou não, através da Amazon, qualquer outra plataforma, em qualquer lugar do mundo.
E isso é muito importante entendermos e termos esse conceito, principalmente se você estiver montando um negócio ou montando uma estratégia para o próximo passo para o seu negócio. Observe se ele tem algum perfil de ser um negócio escalável. Isso vai fazer uma grande diferença aí nos seus resultados e naturalmente vai aumentar também o seu faturamento. Algo também não menos importante é quando nós falamos de assessoria, saindo um pouco dessa parte por exemplo, do infoproduto. A parte de assessoria, resumidamente, basicamente é uma prestação de serviço técnico no desenvolvimento de um projeto ou até sua finalização. Normalmente, resumindo aqui, a parte de assessoria você vai colocar a mão na massa. Na verdade, você vai identificar alternativas e soluções para contribuir com o desenvolvimento de uma empresa ou da sua própria empresa, executando ações durante o processo. Então, na verdade, a assessoria, resumindo aqui, é você prestar serviço para uma empresa, para alguém de uma forma mais técnica, que você vai colocar a mão na massa, tá? Então, resumidamente é isso. Eu vou falar um pouco também sobre a questão da consultoria, que na verdade é basicamente algo semelhante à assessoria, porém, vou até ler aqui para você, mas é uma parte mais teórica. Você vai dar algumas sugestões, você vai orientar, mas você não necessariamente vai colocar a mão na massa. Realizada por profissionais com ampla experiência no mercado e conhecimentos avançados em estratégia de marketing. No caso aqui eu estou citando um exemplo de marketing, tá? Tanto para assessoria quanto para consultoria. A consultoria existe para direcionar as ações que devem ser tomadas por sua empresa ou a empresa que você está prestando assessoria para solucionar diversos problemas gerenciais e produtivos. Não analisa todos os aspectos do seu negócio e também não necessariamente vai intervir de maneira ativa na empresa. Nem sempre ela vai executar a atividade, ela vai dar, de repente, alguma instrução para algum técnico lá, indiferente da área que estiver executando. No caso aqui a gente está falando da parte de marketing, provavelmente vai ter um analista lá que vai executar a atividade que o consultor vai direcionar para que ele faça. A principal função da consultoria é apontar os caminhos estratégicos para a evolução dos processos de sua empresa e, consequentemente, crescimento do mercado. Resumidamente, a consultoria o cara não vai colocar a mão na massa e a assessoria o cara vai colocar a mão na massa. Resumidamente é isso. Mas eu quero focar aqui na ajudoria. Não sei se você já escutou esse termo, nem sei se esse termo existe, mas eu vou colocar algo aqui que nós fizemos na prática. E para isso eu vou colocar um exemplo de um dos negócios que nós atuamos, uma frente voltada aí para a gastronomia, diretamente voltado aí para os restaurantes. E na verdade nós criamos esse modelo de negócio para nós devido a uma necessidade de alguns clientes que nós tínhamos. E na verdade, só para te contar um cenário aí, esse cliente estava numa situação muito delicada, porque ele estava numa situação que não estava estruturado, já tinha um grande grau de índice de falência do negócio dele, e nós olhamos para aquilo e falamos, não tem como cobrar desse cliente antes mesmo de executar alguma atividade. E aí nós criamos de repente esse termo já existe aí como ajudoria, mas assim, para nós entendemos que se nós conseguíssemos ajudar esse cliente com custo zero, faria uma grande diferença para ele e para nós. Então, um dos pré-requisitos que nós entendemos que faz uma grande importância, também resumindo aqui, e talvez isso possa também fazer sentido para você, é começar uma ajudoria como se fosse uma assessoria mesmo com custo zero. Você não vai cobrar nada do cliente enquanto ele não tiver um retorno financeiro. Então, você vai investir tempo e expertise e só vai receber quando conseguir resultado. Então você, de certa forma, vai prometer um determinado valor para esse cliente e de verdade só vai receber se realmente você conseguir aquele resultado. É um risco, de certa forma, mas compreenda que às vezes algumas decisões, além de tudo, vai fazer uma grande diferença para as pessoas que você vai estar prestando serviço. Porque dar uma assessoria, cobrar de alguém e tudo mais, é uma coisa muito natural. Mas a ajudoria nem sempre. De repente a pessoa está ali precisando, você tem o skill, tem a expertise, tem tudo aquilo que precisa para que ele realmente saia ali daquele problema e, de certa forma, você vai fazer uma grande diferença aí para ele. Então, de certa forma, não é fácil, não é simples, né, executar esse processo aqui, mas compreenda que isso pode ajudar alguém a levantar o negócio e, de certa forma, você ter um retorno financeiro com isso também. Então, qual que era a estratégia que nós utilizamos aqui? Eu até exemplifiquei aqui
E até coloquei uns contratos aqui para você ver isso na prática, isso realmente acontecendo. Nós focamos diretamente em prazo e valores. Então, normalmente, custo zero. E aí depois de 30 dias, depois que nós temos um retorno financeiro, ele tem um retorno financeiro aí, nós começamos a cobrar essa assessoria. Nesse caso aqui desses contratos, nós cobramos a partir do 30º dia, aí 30, 60, 90 dias, e depois de tudo isso aqui, nós voltamos para o faturamento que ele teve naquele período. Então, ele teve um valor de faturamento, depois do 4º mês que nós recebemos essa assessoria, nós dividimos o valor total do faturamento dessa pessoa, desse cliente, em 10 vezes. Eu vou te mostrar aqui os exemplos dos contratos, de alguns contratos, né? Não coloquei todos aqui, mas, por exemplo, esse daqui, ele é um cliente da Vila Clementino, que esse, no caso, ele tá ativo ainda, tá? Então, normalmente, o que nós colocamos nesse contrato? A necessidade e o objetivo desse contratante. Então, por exemplo, ele precisaria aumentar o faturamento dele a aproximadamente R$15.000. Nós colocamos a prospecção e o provisionamento aqui, abaixo de 10%, acima de 20%, a gente conseguiria executar essa atividade, as nossas obrigações e a remuneração que eu citei aqui para você. Por exemplo, eu coloquei aqui 4.500, que são 3 parcelas de 1.500, e depois nós colocamos também o 100% do valor bruto do faturamento alcançado durante um período. E aí, beleza, colocamos todas as cláusulas e seguimos com o prazo final e tudo mais. E no final aqui aí tem toda a parte burocrática, assinatura e tudo mais. E esse aqui é um exemplo de um resultado, tá? Normalmente, só para você entender, por exemplo, aqui a gente prometeu lá no caso, inicialmente R$15.000, ele está em andamento ainda, que nós conseguimos quase 6.000, mais um valor de 3.200, chegamos a 9.000, faltam mais 6.000, a gente vai conseguir bater essa meta aí, eu creio. Eu vou abrir aqui um outro contrato, para que você também entenda que esse a gente finalizou, tá? A gente tinha um objetivo desse cliente aqui no valor de R$10.000, e esse contrato nós finalizamos eles exatamente no prazo. Observe aqui, o prazo do dia 1º/6 ao dia 30/6, nós teríamos que alcançar esse valor de R$10.000 e abaixo de 15%, acima de 10% ou 20% a mais ou a menos aí. E eu vou te mostrar o resultado, o mesmo procedimento, tá? 4,5 nos 3 primeiros meses e 100% do valor bruto do faturamento, no caso ali R$10.000. E aí também nesse período aqui, do dia 1º/6 ao dia 30/6, e no final aqui nós colocamos também, observe aqui que a gente conseguiu o resultado aqui no mês de junho, 11.550, e nós demos um bônus para esse cliente. Na verdade, era para ele pagar para a gente 10 vezes de 11.550 mais os 4,5, a gente acabou fechando com eles por R$10.000, então ele teve 1.550 aqui de bônus. Qual que é a vantagem para o cliente aqui? Ele fecha esse faturamento e começa a sobrar desses 10.000 a mais que aumentou, R$2.000 ou R$3.000. E esse valor, de certa forma, ele não gastou nenhum real, né? Ele acaba, de certa forma, só trabalhando para que isso aconteça e depois ele começa a pagar a gente já com lucro, depois desse período ele já tem um retorno financeiro maior aí. E, naturalmente, durante todo esse período, ele consegue também mais retorno financeiro ainda. E aí esse terceiro contrato aqui também como exemplo, também 4.500, tá vendo, ó? 4.500 também, 100% do valor bruto da média do faturamento do período. E, por exemplo, nesse caso aqui, a gente colocou uma meta aí de R$20.000, eu não sei se eu descrevi aqui. Ah, tá aqui, ó, 1.994 em 10 parcelas. Isso aqui foi um pouco mais específico, tem um período aqui de execução da atividade. Todos os contratos são reconhecidos, firmas, assinados, enfim, são todos bem organizados. Então, daqueles 20.000 que a gente prometeu, a gente conseguiu bater aí no mês de junho os 22.418. Então, de certa forma, nós conseguimos prestar uma assessoria para esses clientes, só voltando aqui, com a ajudoria. Nós ajudamos o cliente com custo zero, com a nossa expertise, da nossa equipe. Eu estou te dando exemplo de um restaurante, tá? Isso pode ser para qualquer negócio e você pode aplicar aí nos seus negócios também. Mas compreenda que
é possível sim aplicar essa ajudoria e isso vai só agregar valor no aumento do seu faturamento. Então, assim, além dos que você já conhece, Omnichannel, infoprodutos, produção de infoprodutos, assessoria, consultoria e ajudoria, você tem ainda o extra aí de colocar como ajudoria, que é bem legal porque você cria uma empatia muito bacana com o cliente, porque você chega lá, entende do negócio dele, faz uma prospecção antes, é claro, para ver se realmente ele tem capacidade técnica e financeira para suportar aquele período ali, para aquele crescimento. Mas o mais importante de você entender é se ele consegue ou não continuar. E depois que você faz todo esse processo, ele fica muito feliz, porque ele aumenta o faturamento dele ali, né, de certa forma, e você sai, ele te paga só depois que ele conseguiu mesmo o resultado financeiro, e de certa forma todos ficam felizes. E você não deixa, e além de tudo você acaba, de certa forma, acompanhando o cliente com todos esses processos aqui, desde a parte do Omnichannel até mesmo a parte de infoprodutos, você consegue até recomendar algumas coisas para ele. Partindo para um outro lado aí um pouco mais estratégico também, que vai fazer uma grande diferença aí nos seus resultados, é você olhar para o seu negócio como outras frentes. Então, por exemplo, o restaurante que nós tínhamos uma opção de escolher, por exemplo, só vender o produto físico ali para o cliente final na loja física. Então nós focamos aqui na área de varejo. Quando nós sentimos que existia uma necessidade de aumentar esse faturamento, nós fomos para a área de serviço e depois a gente foi para a área de indústria. Eu estou citando aqui o restaurante, mas poderia ser, por exemplo, uma autoelétrica, poderia ser qualquer outro negócio físico, até mesmo um produto digital na internet. Você também consegue aplicar essa estratégia aqui. Mas eu vou te dar um exemplo na prática, na real, do que realmente aconteceu. Então, por exemplo, quando você fala de varejo, aí quando você escolhe deixar de vender só na sua loja física, você escolhe a área digital. E aí você começa a escolher alguns parceiros, como iFood, o Uber Eats, o Rappi, e aí você aumenta a sua estratégia aí vezes 2. Então você, além do marketing tradicional de você fazer ali na região onde você está, você aplica todo o marketing digital através principalmente da parceria. É claro que você também pode fazer uma publicidade através do Instagram, ou Facebook, ou Google, ou qualquer outras ferramentas, mas normalmente como os parceiros eles são mais especialistas nisso e eles já executam essas atividades de marketing digital, às vezes é bom você colocar os seus esforços neles. É claro que eles são um pouco mais caros, mas de alguma forma acaba compensando aí para agregar valor para o seu negócio. Serviços, né? Uma coisa que nós fizemos também, tá? Isso aqui nós agregamos, tá? Uber Eats, Rappi, iFood, colocamos até uma agência do Bradesco, um modelo de agência do Bradesco no nosso estabelecimento e foi bem legal. A parte de varejo a gente conseguiu atender. A parte de serviço é bem interessante, porque o serviço seria, por exemplo, você prestar uma consultoria, uma assessoria, dar um treinamento, um curso sobre aquilo que você conhece, o mercado que você conhece. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do nosso mercado, no caso que a gente já atuou, que é o mercado de gastronomia. Nós dávamos alguns treinamentos, né, voltado aí para a questão de restaurante, e depois nós desenvolvemos um treinamento, um curso que nós vendemos através de infoprodutos e atingimos essas duas frentes. Isso foi bem legal, foi bem produtivo. Então, a partir do serviço aqui, você consegue já aumentar 4x da estratégia do seu faturamento. E por último, não menos importante, é quando você pensa na indústria. E aí quando você pensa de forma digital e de forma tradicional. Quando você começa a produzir algum produto ou serviço você mesmo, sem ter que terceirizar, e eu vou te dar um exemplo aqui, quando nós criamos por exemplo, nós criamos uma mini franquia de pão de mel dentro do restaurante e nós conseguimos distribuir para outras áreas, para outras frentes. Então, por exemplo, através do marketing digital, nós começamos a vender para outros restaurantes aquele produto que era o pão de mel e começamos a vender também, por exemplo, para empresas que faziam os eventos, queriam o pão de mel ali personalizado e tudo mais. Então, isso, de certa forma, através da internet, nós conseguimos divulgar isso aí, além do tradicional, porque a gente vendia também no nosso estabelecimento ali físico. Então, de certa forma, com essas estratégias aqui, nós aumentamos 6x aí no valor do faturamento que nós tínhamos só o espaço físico lá. Então, eu queria que você olhasse hoje para, principalmente no seu negócio atual, como você pode aumentar o seu faturamento. De repente, na parte de varejo, na parte de serviço,
na parte de indústria, mas eu trabalho hoje só com infoprodutos. Não tem problema, você também pode, você vai olhar essas estratégias, não existe uma verdade absoluta aqui, mas é importante que você tenha uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais direcionada e faça algumas pesquisas para o seu mercado e você vai entender que existem sim outras frentes que você pode seguir para aumentar aí o seu faturamento. E comece a observar também essas opções aqui, a parte do Omnichannel, desenvolvimento de um infoproduto para o seu negócio, dar assessoria, prestar consultoria e não menos importante, a ajudoria. A ajudoria é muito legal porque você ativa todos os gatilhos mentais para que você consiga absorver aquele cliente da melhor forma possível, você cria uma empatia e esse cara vai sair falando de você para todo mundo, porque você não se preocupou inicialmente só com o retorno financeiro, você o ajudou, você trouxe um resultado para ele de certa forma, e isso agregou muito valor para ele. Então eu quero te trazer essa recomendação. Faça aí um estudo de como você hoje, se você está planejando em montar o seu negócio, ou de repente você já tem um negócio que está em andamento, as formas que você pode aumentar o seu faturamento.